No final de semana, teve festa já do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o presidente Lula falou, né, fez um grande discurso. A gente vai ouvir um trechinho para daí também comentar. Da forma que nós criamos esse partido. Esse partido foi criado por trabalhadores, foi dirigido por trabalhadores, e naquele tempo, meu caro Edinho, até um dono do bar que queria se filiar ao PT, a gente achava que ele era burguês. Ele não poderia se filiar ao PT porque era burguês. Era assim que a gente era. Eu lembro que a sogra da Marisa, que morava comigo, a mãe do primeiro marido dela, a dona Marília, ela tinha um fusquinha, meia. O marido dela tinha morrido. E ela gostava de se vestir bem. Quando ela chegava no ano do PT, o pessoal dizia: lá vem a burguesa do Lula. Foi a turma do Zé Disseu, a turma do Genuíno, os meninos da USP, da PUC, procuravam lá o sindicato para conversar comigo e fazia a seguinte pergunta: ô Lula, o PT é tático ou estratégico? Olha, puta que pariu, lá quer saber se ele é tático ou estratégico. É só um partido. Porra, eu já estava criando o partido, eles queriam saber se era tático ou estratégico. Eu lá sabia o que era tático ou estratégico. Eu lembro que uma crítica que o Luiz Carlos Prestes fez a mim, num debate em Cajamar, foi o seguinte: ele me achava um bom operário, mas ele tinha uma crítica, porque eu não era um operário científico. Cacete, além de ser operário, eu tinha que ser científico, porra. Outra, além de ser operário, usar macacão, trabalhar 10 horas por dia, fazer 2 aulas extras e ganhar pouco. O cara queria que eu fosse científico. Se eu fosse científico, eu não era operário. Eu ia ser um intelectual. Então, bom, essas coisas, obviamente, veja que a juventude rebelde da década de 70, sabe, como o Zé Disseu e tantos outros companheiros, tiveram uma contribuição extraordinária na criação do PT. É isso, né, Buz? E eu destaco aqui, para além do discurso, a gente não viu, por exemplo, Fernando Haddad ali atrás do presidente Lula, um dos cotados, né, para a continuação aí do Lula lá na frente, mas também um ministro da Fazenda, que foi dos principais ministros dele, fica com ele ainda mais um pouquinho até sair, para a gente saber, inclusive, o que o próprio Lula vai decidir do futuro do Fernando Haddad para 2026, se vai sair para Senado, para governo de São Paulo, ou até mesmo vai ficar junto com ele ali na condução da campanha do próprio presidente Lula, né? Pois é, Nath, você sabe que esse evento estava sendo preparado para lançar a pré-candidatura do presidente, né, à reeleição, mas não foi o que aconteceu. Eles resolveram adiar, não fazer esse evento nesse momento, porque há uma indefinição em relação ao vice-presidente. E isso certamente passa por Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, está de saída do ministério, deve deixar aí até o final de fevereiro a pasta, mas tem essa indefinição porque a gente precisa saber qual vai ser, e o PT quer saber qual vai ser a decisão de Haddad para montar a chapa em São Paulo, já que Lula quer Haddad candidato a governo de São Paulo, mas tem ali uma indefinição e isso pode mexer no vice. Por quê? Geraldo Alckmin é o vice-presidente da República, já foi governador de São Paulo 4 vezes e seria aí um plano B montado pelo governo como candidato e palanque de Lula em São Paulo. Só que, se ele sair ao governo de São Paulo, fica aberta a vaga do vice-presidente. E aí tem ali uma ala que defende que o MDB entre nessa disputa, que ocupe esse espaço, outra ala que defende que o PSB continue, enfim. Mas existe um desejo do Alckmin, ao que a gente tem visto e lido, de apurações de colegas, de que ele fique no governo, ele gostaria de continuar como vice-presidente. Então, é uma equação que ainda não está fechada e tudo passa por Fernando Haddad. Lula, nesse evento em São Paulo,
em Salvador, nos 46 anos do PT, fez um discurso altamente eleitoral, né? A gente pode ver vários recados que ele passou à própria militância, pediu ali acenos aos evangélicos, fez um discurso bastante agressivo em relação ao PT não aceitar burguês, né, como ele usou a expressão. Então, ele é um presidente que está em campanha desde alguns meses atrás já, mas esse ano, nos eventos que tem participado, tem usado um tom bastante eleitoral. Mas existem muitas lacunas para serem decididas e o tempo está correndo, Nath. A gente está há 2 meses aí do prazo da descompatibilização, né, que a gente chama, que é o prazo que os políticos têm para deixar seus cargos se quiserem concorrer a cargos majoritários. É o caso de vários ministros, é o caso de vários governadores, e Lula tem esse prazo aí de pouco mais de 45 dias, agora nem mais 60, porque é até dia 4 de abril, para definir todos os seus palanques estaduais, minimamente com esses ministros que estão no seu governo e que planejam concorrer, e aqueles que também não querem, mas que talvez vão ter que fazer esse sacrifício justamente para dar palanque ao presidente. É uma disputa difícil, Lula sabe disso, tem falado disso, e, portanto, tem usado um tom bastante, se a gente pode dizer assim, agressivo em seus discursos, justamente porque sabe que vai enfrentar uma oposição bastante forte e um país bastante dividido.